Olá, começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas ligados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com Matias Hempel, do Grupo de Apoio aos Povos Indígenas, o GAPIN. Informações sobre a última edição do projeto Vivências na SEDUFSM. Informações sobre a greve dos professores da Rede Estadual de Educação. E também sobre o último dia 30, Dia Nacional de Paralisação, convocado por diversas centrais sindicais. Além do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Na última quinta e sexta-feira, dia 29 e 30, cerca de 300 indígenas de todo o estado se reuniram em Porto Alegre para manifestar o seu repúdio contra a falta de um posicionamento oficial do governo do estado e definitivo no que toca à demarcação das terras. Juntamente com os indígenas estavam membros de comunidades quilombolas e integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. As manifestações, que ocorreram na Praça da Matriz, desembocaram em um acampamento que se fixou no próprio local. Antes de ir a Porto Alegre para participar dos atos, conversou conosco o integrante do Grupo de Apoio aos Povos Indígenas, Matias Hempel, em entrevista que você confere agora. Na quinta-feira 29 e na sexta-feira 30 de agosto, Porto Alegre reuniu os movimentos indígena, sem terra e quilombola. A pauta que unifica esses movimentos é a crítica aos governos brasileiro e gaúcho no que se refere ao retrocesso nas políticas sociais. A acusação dos movimentos é de que esses governos têm cedido cotidianamente aos interesses dos grandes produtores e ao agronegócio. Para falar um pouco sobre essa questão, o De Docente entrevista hoje Matias Hempel, do Grupo de Apoio aos Povos Indígenas, o GAPIN. Matias, seja bem-vindo ao De Docente. A primeira questão a ser respondida é quanto a essas manifestações que estão ocorrendo em Porto Alegre, unindo sem terra, indígenas e quilombolas. Qual é a pauta conjunta desses setores e como aconteceu essa articulação, Matias? Aconteceu de maneira bem natural, né? Ao ponto de que se chegou à conclusão, através de diferentes movimentos, que apesar de uma diferença de etnias, né, que estão envolvidas nesse processo, a questão de classe ou a questão, por exemplo, de opressão das condições que se vive são as mesmas, né? E o motivo, o causador dessa estado de vida desses povos ou dessas etnias ou desses grupos também são comuns. Ou seja, nesse namoro promíscuo assim, que dá para colocar dos governos com o agronegócio, acaba respingando para todo mundo. Os assentamentos estaduais do MST, né, eles estão completamente largados em ponto de estrutura, ou seja, se vive muito parecido com os acampamentos indígenas de beira de rodovia, né, acesso à educação é falho, não tem estrutura mínima em questão de política pública, ou em questão de acesso à água, ou outras questões que são básicas de vida, né? Então, os indígenas vivem dessa maneira também, assim como os quilombolas, e dentro das costuras das pautas que eram individuais, se começou em momentos de maior acirramento como esse agora, né, que o governo começa a fazer os desmontes das terras originárias, né, e isso abertamente, com as tentativas de projetos de emenda constitucional, de avanço direto contra as comunidades, né, encontra eco nesses setores também da luta do campo que ainda acreditam na luta do campo, que ainda estão fazendo uma política que não daquelas simplesmente das direções estaduais, que também estão amarradas ao governo. Então eles puxaram uma crítica de que havia a paralisação do processo de reforma agrária e uma paralisação mais ampla da discussão agrária dentro da questão nacional, dentro da questão aqui do Rio Grande do Sul. Isso então encontrou eco nesses outros movimentos que pela questão originária estavam também denunciando, né, e deflagrando lutas, né, a nível estadual e nacional para dizer que, olha, nossa situação não está bem e está sendo desmontado aquilo que pelo menos nos garantiria a esperança de alcançar algo melhor, né, que seria a Constituição de 88 e os preceitos constitucionais. Então nisso teve algumas lutas, algumas questões interessantes, como dentro desse processo existem caigangues que estão dentro do MST, né, por N questões aí da vida que acabaram se enxergando, e a solidariedade mútua entre os povos, né, de lá para cá e daqui para lá,
acabou fazendo com que essas bandeiras fossem se unindo, no concreto, na luta do dia a dia e nas relações que foram se criando nesses movimentos, né? Matias, como é que os movimentos estão avaliando especificamente o GAPIM? Essas negociações lá em Brasília, existem duas questões, pelo menos, que estão na pauta. Uma é uma proposta de emenda constitucional que faz com que a questão da demarcação de terras indígenas tenha que ter o aval do Congresso, né, do Congresso Nacional, e a outra questão de que a demarcação de terras não passaria mais pela FUNAI e sim pela Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, né? Como é que vocês veem essas duas questões aí? Na nossa análise do GAPIM e de demais movimentos indianistas, isso foi onde a eterna pauta dos ruralistas encontrou eco aberto dentro do governo federal, né? Por que isso assim? Se você pegar as brigas históricas, as demandas históricas desses setores da elite agrária, né, a nível nacional, ele está sendo agora colocado num papel como uma tentativa de desmonte à questão da Constituição, que é o que garante o avanço dos indígenas ainda na sua questão fundiária. Ou seja, o que ainda está fechado de porta para o latifúndio? As terras indígenas que têm um caráter excepcional quanto à questão de como se lida com a demarcação. Não é tão fácil de um ruralista, por exemplo, parar um processo demarcatório da maneira como ele está hoje, que é o que garante ainda essa pouca terra que os indígenas ainda têm dentro do Brasil, né? A PEC, que é esse projeto de emenda constitucional, a Portaria 3013 e várias outras, elas têm se aperfeiçoado. Inclusive, tem um projeto de lei novo agora, que está se tentando tramitar, se não me engano é PL 227, que ele já prevê a volta da FUNAI para dentro do processo demarcatório. Mas ele bota ao lado não só a Embrapa, como vários outros órgãos governamentais e do agronegócio junto com a FUNAI, de maneira que a FUNAI fique lá paradinha, estanque, e esses órgãos que representam o agronegócio avancem. Isso é, na verdade, a concretização, é a questão institucionalizada desse desmonte dessa parceria do governo federal com o agronegócio. Por que o governo federal? Porque a própria Gleisi Hoffmann, né, que é chefe da Casa Civil, e demais, né, personagens aí tanto do governo federal quanto os governos estaduais e os governos locais, eles têm implementado e têm facilitado isso. São agentes disso. A própria Gleisi Hoffmann chamou o Tarso Genro para conversar numa conversa fraterna e pedir a ele que, né, houvesse a suspensão das terras indígenas, né? Foi isso que deflagrou esse início de movimento todo, que o pessoal pode ter acompanhado aí na mídia e tal, né, da pressão no Piratini. E ao mesmo tempo eles também são facilitadores. Onde isso vai, a bancada do PT, ele tem sido assim praticamente até alguém que dinamiza e que empurra esses processos, né? Ou seja, há pouco tempo tentou se tramitar dentro da Câmara, né, a questão desse projeto de lei, e a bancada do PT fez vista grossa e passou ele como se ele fosse, né, qualquer outro projeto, sendo que ele passava em caráter de urgência, não passava pelas comissões de direitos humanos, de ética ou ou aquelas questões ligadas ao direito ambiental, ia, né, direto assim para já ir para o Congresso e o Congresso passar a delimitar as terras indígenas. Qual o grande problema? Esses órgãos, que também complementa a pergunta anterior, né? Esses órgãos que vão começar a gestar o processo da demarcação de terra são os órgãos que têm outros critérios que não o antropológico ou que levam em conta as questões indígenas, mas que levam em conta a produção e não qualquer produção. A produção, né, vinculada ao agronegócio, à grande exportação. Na prática, o que você está pensando é que os indígenas também têm que se submeter a essa lógica econômica. Perfeito, né? Perfeito, sim. E isso faz com que nenhuma terra praticamente a lógica produtiva isso seja demarcada. Vai se demarcar para os indígenas pequenos lotes, né? Inserir eles na discussão habitual dos lotes por produção, né? E tudo mais dentro dessa esfera. No mês de junho houve uma grande manifestação em Porto Alegre, né, dos povos indígenas na frente do Palácio Piratini. Foram inclusive recebidas as lideranças pelo governador, que teria feito um compromisso até com as lideranças em relação a que não haveria suspensão da demarcação das terras indígenas aqui no estado. Mas ele pediu um prazo para apresentar, né, o governo pediu um prazo para apresentar um documento oficial que encerraria agora no final de agosto. Como é que está essa questão? Tá. Na verdade, a gente está avaliando isso como, mais uma vez, uma tentativa de tirar o foco do real problema, ou tirar os indígenas da rua, porque o governo já tem dado, né, na prática, pelo menos os indícios do que ele vai realizar.
Teve uma reunião dupla que foi com o ministro e com o governador, porque esse prazo já é um reprazo, né? Já é um segundo prazo em cima do que foi dado. Primeiro se conquistou no Piratininho um prazo de 60 dias, onde o governo apresentaria como ia resolver a questão. Na verdade, passando esses 60 dias, ele se reuniu com o Cardoso, com o ministro da Justiça, e fez uma reunião dupla. Primeiro com os indígenas, depois com os representantes da FETRAF, né, que não eram bem da FETRAF, do interesse dos pequenos agricultores, mas na verdade ruralistas travestidos de. Né, isso deu para ver porque a gente pôde acompanhar essa reunião, inclusive com outros órgãos indianistas, o Gapim também estava lá, e sobretudo foi expulso da reunião. Na segunda reunião, na primeira reunião eles deram esse prazo então de mais 30 dias para montar um cronograma de execução da indenização dos agricultores, de demarcação de terra indígena, baseado na prioridade que os indígenas escolheram, né, e que lhe foi apresentado nessa reunião. Na segunda reunião com a FETRAF, o pedido foi o inverso disso. Foi a paralisação, né, e a suspensão das portarias demarcatórias e das terras indígenas que estavam em processo nas áreas de confronto, né, que esse pretenso confronto entre o agricultor e o indígena, e também a readequação dos modelos, justamente o que a PEC coloca foi pedido na prática, ou seja, readequa os modelos para que nós podemos participar. Eis o grande detalhe, eles já participam. No final do processo da FUNAI, que é um processo lento de estudo, há um tempo que eles abrem, né, um processo que eles abrem para você poder fazer as contestações, que é justamente onde o pessoal ruralista, os agricultores e tudo vão contestar os laudos da FUNAI para colocar isso de maneira jurídica. Agora, não é isso que eles estão pedindo que eles consigam ditar do início ao fim e participar através da lógica produtiva, né, apitar o processo demarcatório. Pois bem, acabou essa reunião, a gente conseguiu ouvir isso do próprio ministro, que ele estaria atendendo esse pedido da FETRAF um pouco antes de ser expulso da reunião, categoricamente, e na prática isso se deu. De que maneira, né? Ali há 2, 3 dias a gente já começou a ver movimentações do governo, que depois de, né, se aproximando desse prazo final, eles tomaram forma como? Foram para Erechim, pessoas como Ivar Pavan, né, demais secretários do governo Tarso, Milton Viário, que é assessor direto do governo Tarso, tiveram em Erechim pedindo para o Ministério Público a suspensão das áreas, justo aquelas áreas de conflito que a FETRAF tinha pedido na reunião anterior. Então eles já tomaram um lado. Antes mesmo de se reunir com os indígenas de maneira mais ampla, estão fazendo na prática essa questão sobre uma pretensa discussão de que tem esses dois direitos, a gente precisa, né, resolver isso de uma maneira conciliada. Mas conciliada como? Se já vão ao Ministério Público pedir a suspensão sem conversar com os agentes. Né? Então é isso que a gente nos chama a atenção. O Ministério Público disse que isso seria inconstitucional e que o governo estaria tendo tentando, né, a maneira forçada, criar uma atribuição de funções. Mandou eles para casa, o governo se retirou, buscou o ministro e a partir daí algumas outras práticas, né, inclusive de coerção direta de algumas lideranças para tentar reduzir essas áreas. Então o governo chegou à sua conclusão. Indenização não se toca tanto no assunto ou vai se dar um jeito de empurrar, dizer que não tem verba, alguma questão. Porém, o desmonte das áreas indígenas é o que ele acabou abraçando, né, e se somando então à política federal de paralisação das terras indígenas. O que a gente espera então, por exemplo, desse final de prazo? Talvez mais uma enrolação, talvez mais um pedido de prazo, né? Mas efetivamente a questão de ir lá aonde está acontecendo os conflitos, sentar com os agricultores, sentar com os indígenas, botar isso de uma maneira ampla, limpa, né? E chamar a participação desses ditos interessados no conflito para resolver a situação, a gente não tá muito confiante, né? Então a gente está colocando que é uma data não de fim do processo, né? Mas provavelmente uma data onde se escancare algumas contradições desse processo e que seja uma data de início de luta e de denúncia, né? E se possível também de participação no sentido de superar, de resolver isso, de buscar uma resolução para todo esse problema. Né? Matias, para finalizar, nós temos indígenas também em Santa Maria, né? Sempre tivemos. E nós temos a situação dos Caingangue lá na aldeia próxima à estação rodoviária e temos o assentamento dos Guarani numa área do governo do estado próximo ao distrito industrial, né? Como é que está a situação desses povos aqui em Santa Maria? Porque na área Caingangue existe um conflito na justiça. Isso. Eu acho que dá para dizer que eles estão cumprindo o papel de um primeiro processo, né? Primeiro dos Guarani. Eles cumpriram um primeiro processo que é de reassentamento, né? Como tu disse bem, assim. Ou seja, eles saíram da beira da BR, estão lá numa terra melhor, né? Só que essa terra melhor, ela ainda carece de políticas públicas como água, né?
que a Secretaria Especial de Saúde Indígena não conseguiu dar conta, né? Ainda está em processos burocráticos para tentar levar uma coisa que é básica, que é a água, carece ainda de uma questão estrutural mais forte, de próprios projetos do governo que inexistem. Eles falam bastante na ótica produtiva, mas para a própria questão do plantio, lá os Guarani têm tentado e não têm conseguido colocar. E na situação dos Guarani, a gente está esperando um GT da FUNAI definitivo, porque aquela é uma área dita provisória, né, para se passar a debater uma real área próxima ao Ibiqui, ou próxima a alguma questão que os Guarani reivindiquem como sua área. No caso dos Caigangue, eles ainda estão um pouco atrás, que é essa questão da disputa pela terra. Se evidenciou dentro das questões judiciais, das audiências, né, que aquela terra é milenarmente ocupada, ou pelo menos assim, em tempo recente ela é, né, há mais de décadas ocupada pelo povo Caigangue, que o Caigangue tem toda uma relação e tal, e nós estamos esperando a justiça ver o que ele vai se decidir, porque os donos também têm uma dívida ativa muito grande, todo um processo, né, de abandono da área que se evidencia pedindo do governo local, da questão da prefeitura, então a desapropriação da área para passar para um bem social que seria a questão Caigangue. Por que é tão difícil de conseguir isso, né? Isso explica o nosso próximo passo, a nossa próxima missão quanto indianistas e quanto os próprios povos indígenas. Se assenta os indígenas, se consegue terras e se reevidencia a retomada de áreas em Santa Maria, de áreas que já eram ou tradicionais ou que evidenciam uma ocupação permanente, constante e tradicional dos povos indígenas em Santa Maria. Porém, você ainda não tem a assimilação disso. Você não tem uma prefeitura, por exemplo, ou um poder público de maneira mais geral que diga assim, pô, Santa Maria é uma cidade de caráter indígena, né? A gente tem que trabalhar com isso também, incorporar isso ao sistema político, a questão do planejamento político da cidade. Isso torna tudo muito difícil, porque eles ainda são vistos como estrangeiros, né? Quando eles saem das suas áreas, das suas, né, terras indígenas, para o resto da sociedade ainda não se tem, por exemplo, uma política de saúde que dê conta da especificidade, né, uma questão da política da venda do artesanato, né, que coloque na cara de Santa Maria também a cara indígena, né? Isso é uma questão que certamente leva mais tempo, né? São anos de invisibilidade, né, colocados sobre as rodovias, sobre a situação que se estava, de estranhamento, mas é necessário agora incorporar isso à cidade, né, aos grupos culturais, às discussões, para que a gente consiga admitir de uma vez por todas que Santa Maria é cidade indígena, sempre foi, né, assim como as outras cidades do Rio Grande do Sul, então eu estaria mais por aí. Certo, conversamos aqui no The Docente com o Matias Hempel, do Grupo de Apoio aos Povos Indígenas, o GAPIM. Muito obrigado, Matias. A gente agradece pela oportunidade de estar conversando e tocando em frente aí as discussões sobre os povos indígenas de Santa Maria. E boa luta. Valeu. A plenária foi realizada na Escola Olavo Bilac e fez uma avaliação parcial do movimento nessa primeira semana de greve, além de apontar as atividades dessa sexta-feira. A principal reivindicação dos professores da rede estadual é, conforme destaca a diretora do núcleo do CEPERS de Santa Maria, Sandra Régio, o pagamento do piso. A bandeira principal, o piso salarial profissional para os professores, a palavra do governador que diz que criaria um piso salarial para os funcionários, a manutenção dos nossos planos de carreira, o cumprimento porque dá um terço de hora de atividade, porque o piso salarial na lei não está só o salário, está também a qualificação, né, a formação continuada dos professores e concurso público para os professores e para os funcionários, ampliação de algumas especialidades do IP. Cada dia a gente está recebendo mais colegas, né? Aqui na cidade de Santa Maria nós estamos em torno de 2.500 professores, nós já estamos com 1.200 professores sem estarem dando aula. Na última quarta-feira, dia 28, a Regional Rio Grande do Sul do Andes Sindicato Nacional divulgou uma nota manifestando todo o seu apoio à greve dos professores estaduais. Para uma educação pública de qualidade, é necessário formação, condições de trabalho, carreira e salários dignos à categoria dos trabalhadores da educação. Somando-se à luta dos professores da rede pública do estado do Rio Grande do Sul, na sexta-feira, dia 30, logo no início da tarde, às 2 horas, diferentes categorias se reuniram na Praça Saldanha Marinho para marcar o Dia Nacional de Paralisação. O Dia Nacional de Paralisação, como já foi dito, foi uma convocação de diversas centrais sindicais, entre elas a Central Sindical e Popular com lutas.
O dia de luta hoje aqui em Santa Maria foi muito importante, que nós, juntamente professores, funcionários de escola e principalmente os alunos que foram vanguarda na mobilização, hoje nós trancamos a entrada da Coordenadoria Regional de Educação, a 8ª CRE, para protestar e também denunciar contra as práticas de terrorismo que o governo Tarso, juntamente com o secretário de Educação e a coordenadora, estão colocando em relação ao corte de ponto dos grevistas e também fazer também a pressão com que o governo pague o piso salarial contra a reforma do ensino médio. Foi uma manifestação que teve um sucesso. A nossa greve cada vez está num constante avanço na mobilização, inclusive aqui em Santa Maria, no 2º núcleo. E agora o objetivo nosso é cada vez fortalecer mais a nossa greve, pegar o apoio da comunidade escolar, que hoje a nossa greve hoje tem um diferencial das greves anteriores, porque os alunos estão chamando os professores para vir à greve e os funcionários das escolas. Os pais estão nos apoiando, porque os alunos estão sentindo na pele o que é essa reforma no ensino médio, que está desestruturando, e fazer com que o Tarso implemente a lei do piso aqui no Rio Grande do Sul, porque foi ele que criou, juntamente com o Lula, e após sendo eleito, ele está governando de costa para a educação. No último dia 22, foi realizada a 3ª edição do projeto Vivências na Sedufisme, que dessa vez trouxe como temática a educação pela arte, o legado docente para a cultura, e consistiu na exposição de 22 obras de autoria de ex-professores da UFSM, alguns deles aposentados e outros já falecidos. Exatamente esse acolhimento que você teve agora, um catálogo de qualidade, uma exposição montada, uma estrutura de publicidade, enfim, que valorize o trabalho dos artistas. Normalmente, quando tu vai fazer uma exposição, tu é encarregado de tudo. Tu vai montar, tu vai distribuir, tu vai providenciar catálogo, coquetel, etc. Então a cidade tem que abraçar esses artistas que estão há anos trabalhando, se dedicando e construindo uma história na cidade. Então acho que está de parabéns a Sedufisme, está de parabéns os empresários que estão patrocinando os vinhos, enfim, as pessoas que se sensibilizam e fazem desse momento uma coisa assim, até simbólica mesmo. E a minha filosofia da educação é a educação pela arte. Essa filosofia é um trabalho já existente no Brasil há muitos anos, em que se trabalha através da arte o desenvolvimento da criatura humana, principalmente a criança e o adolescente e o adulto também, não tem idade. Então a educação pela arte ajuda muito o indivíduo, porque a gente pode usar coisas simples e resolver problemas difíceis. Com materiais bem simples, não é um material, e sim o objetivo do trabalho. Então não é a atividade, e sim a atitude diante do trabalho que a gente procura formar o aluno para que ele possa, mais tarde, na profissão que ele exercer, ele ter condições de criar e de organizar a sua empresa, o seu trabalho que ele fizer. O Vivências, hoje, como a professora Sandra Knaus falou,
ele está não só valorizando os professores, os docentes sindicalizados da UFSM, mas também os artistas, está acolhendo os artistas de Santa Maria. Então, os comentários, de uma maneira geral, dos artistas, dos professores, enfim, de todas as pessoas que estão aqui, tem sido extremamente positivo, no sentido de reconhecer, né, o quanto nós estamos engajados nesse processo de valorização das nossas artes, de valorização dos nossos docentes, né, e de valorização também dessa arte santamariense. Vamos agora ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Pois estamos no 30 de agosto. Não apenas o final do mês de agosto, que teve uma característica muito forte de frio e até de neve em determinados municípios do Rio Grande do Sul, mas esse dia 30 marca um dia nacional de paralisação dos trabalhadores. Até parece repetitivo essa ideia de paralisar ou de fazer greve por melhorias salariais, por condições de trabalho e por uma série de demandas que fazem parte da luta histórica dos trabalhadores brasileiros e, de resto, dos trabalhadores do mundo todo. Mas estamos, de novo, nesse dia 30 de agosto, numa paralisação nacional, onde alguns segmentos mais fortes do que outros, obedecendo os seus sindicatos e as suas centrais, estão lutando por melhorias, não apenas de salário, como já disse, mas também por melhor dignidade da pessoa humana. Porque, afinal, se não se respeita a dignidade do trabalho e do trabalhador, de onde ele retira o seu sustento, como falar em valorizar outras demandas, outras necessidades ou outras expectativas do homem, do cidadão, da cidadã brasileira, das cidadãs do presente e das cidadãs do futuro. E é por isso que esse engajamento de diferentes setores de trabalhadores faz com que esse dia 30 seja um dia marcado com muita firmeza pela necessidade de que nós continuemos a nossa luta, em glória muitas vezes, mas acima de tudo uma luta consciente e, no caso específico dos trabalhadores, sejam servidores ou sejam professores da Universidade Federal de Santa Maria, por mais verbas e recursos para a educação e para a saúde. Até porque educação e saúde, de uma certa forma, são matérias-primas dos trabalhadores da Universidade Federal de Santa Maria, sejam eles professores, sejam eles servidores técnico-administrativos. E também, dia 30 marca essa conjuntura nacional, mas especificamente no Rio Grande do Sul, também a greve dos professores da rede estadual, por demandas que lhes são próprias e características. Mas esta luta é uma luta que deve continuar e que, embora às vezes a cidadania ou os cidadãos se constranjam e ficam meio inibidos por esta luta, é preciso ressaltar a dignidade da cidadania que se constrói, que se adquire, acima de tudo, com consciência e com participação e com o pé no barro e com a mão à frente dos ideais que todos buscamos. De docente, decente. O De Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível nos sites da Sedufisme e da TV Santa Maria. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas ao e-mail da Sedufisme. Obrigado pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.